Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje é o nosso primeiro podcast. Para quem ainda não me conhece muito intimamente, saiba que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro receber e passar informações. Isso é o meu modo de vida, adoro fazer novas amizades. E pensando em tudo isso, eu acabei colocando aqui no ar esse novo podcast. Logo eu enviarei para vocês o canal, tudo certinho. Hoje nós estamos dando início apenas pelo Instagram. Então, você que já está aí, ansioso para começar, vou trazer aqui hoje via online, né? Vai estar comigo conectado o Clodoir Vieira. Clodoir é economista, também atualmente professor universitário, e ele vai trazer bastante informação para quem gosta de fazer investimento, ou para quem ainda nunca fez, mas gostaria de fazer, e para você que tem um valor baixo e pensa que não pode investir, pode sim. Hoje, até os pequenos valores, eles podem ser investidos e você formar aí o seu patrimônio, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta durante o processo, você aí pode estar perguntando e o Clodoir vai estar aí respondendo vocês. Vou colocar aqui o Clodoir junto comigo para começar aí o nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem aí para tirar suas dúvidas. Olá, Clodoir, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né, nessa estreia. É uma grande responsabilidade de estar aqui, né? Então, realmente vamos discutir bastante, vamos falar possíveis Sim. investimentos, começando com um pouco e se tornando bastante no futuro. Sim, sim. Clodoeiro, eu estava falando para o pessoal aqui, né, que eu gostaria que você passasse para as pessoas, porque hoje muita gente ainda não tem a informação que mesmo com pequenos valores, você pode ser um investidor e formar um patrimônio, né? Então eu gostaria que você passasse para essas pessoas quais são as oportunidades que o mercado traz para o pequeno investidor. Então, vamos lá. Bom, eu, muito tempo, né, fiquei por 24 anos como economista-chefe de uma corretora. E lá nós tínhamos investidores Sim. desde R$ 100 até R$ 100 milhões. Né? Então, sempre aqueles que Uhum. têm muito Sim. dinheiro já tem um monte de assessores, né? Inclusive eu era um deles, né? E aí eu Sim. comecei assim, a entender que o pequeno investidor ele também tem oportunidades, mas eles têm muito medo de começar. Por quê? Primeiro, quando fala em investir, quando sai de poupança, o pequeno investidor já fica com medo de perder dinheiro, né? Então, não é bem Sim. assim, porque olha só, hoje tem oportunidades, né, de você comprar títulos do governo, tem a partir de R$ 35 que você poderia investir mensalmente, certo? R$ 50, Certo. Uhum. R$ 100 por mês, porque isso é o início de você começar uma formação de patrimônio. Até eu sempre brinco, né? Se você vai hoje num barzinho, certo, e toma uma cerveja de melhor qualidade, ela está em volta de R$ 25. Você toma no mínimo quatro. Certo. Se você, Uhum. por você e teu marido, eu e minha esposa, no mínimo quatro a gente vai tomar. Aí você já pensou, deu R$ 100. Então, se você pegar hoje e Exatamente. deixar de tomar duas cervejas por mês, certo? Aplicando R$ 50, eu peguei um exemplo, por exemplo, de um título que ele vence dia 1º de 2027. Você começaria a aplicar agora. Se você Uhum. aplicasse R$ 50 todos os meses até lá, você teria R$ 1.410. É pouco? Não, porque você deixou de tomar duas cervejas menos só no mês. Então, não é pouco. Sim. Se você aplicasse na poupança, você ia ter R$ 1.150. Então, é um excelente negócio hoje, você começando aos poucos. Peguei outro exemplo também de você aplicando R$ 50 em um título,
que ele vence 1 de 2035. Esse título, Ok, semestralmente, ele vai te pagar os juros. Então, cada 6 meses, ele deposita os juros na sua conta. Eu não fiz a conta se você recomprando isso aí, certo? Eu fiz a conta ok. como se você pegasse, só aplicasse R$ 50 por mês. Em 1 de 2035, você teria R$ 11.350. E se você colocasse esse mesmo dinheiro mensalmente na poupança, com a estimativa de hoje, daria R$ 8.500. Ou seja, a diferença é muito grande. E Uhum. hoje, os bancos facilitam muito para você fazer esses pequenos investidores. Clodoir, eu gostaria que você explicasse para o pessoal por que essa diferença tão grande quando você aplica em título do governo, né, e quando você aplica em poupança. Explica por que essa diferença, como funciona, esses juros é tão diferente dessa forma. O que acontece? Quando você compra títulos do governo, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, certo? Você foi lá, colocou R$ 100, aplicou R$ 100 no Tesouro Direto, você emprestou esses R$ 100 para o governo, né? E o governo hoje, por necessidade de duas coisas. Primeiro, ele tem necessidade de financiar a dívida dele, que é muito grande. E outra, certo, necessidade que ele tem que reduzir, certo, a inflação, porque a inflação, certo, ela está vindo muito alta. Quando você aumenta a taxa de juros, a Selic, certo, quando você aumenta a Selic, o que acontece? Você aumentou a Selic, aí o dinheiro fica mais caro para o investidor, para o tomador do dinheiro. Então, quando ele aumenta a taxa Selic, essa diferença, porque a poupança, você está colocando, fazendo a poupança, você está colocando lá, as pessoas falam assim, mas quando você aplica no Tesouro Direto tem juros. Esse valor que eu passei para vocês aqui já é descontado o imposto de renda que é recolhido na fonte. Então, essa diferença é a necessidade que o governo tem de autofinanciar. Então, ele sai vendendo título. E se ele sai vendendo título e não tem comprador, ele tem cada vez mais pagar cada vez mais alto a taxa de juros para achar pessoas interessadas a emprestar dinheiro para o governo. Ok. Clodoir, e o governo, na verdade, ele usa a taxa Selic, correto? Para essa correção dos juros, né? É, Hoje, perdão, pode falar, pode falar. hoje, esse título que eu peguei, por exemplo, aqui de 2017, ele já está acima da Selic. Ele está pagando 15,2% ao ano, certo? Contra uma inflação que está projetada em 5,5%. Então, se você pegar menos 5,5%, você está tendo 9,5 pontos percentuais acima da inflação. Então, é um, Certo. um excelente rendimento. Ok. E, Clodoir, e quais são os riscos quando você tem uma aplicação, né, tem um investimento em títulos do governo? Os riscos são maiores ou são menores de quando eu aplico em outros tipos de aplicações, por exemplo, dentro de um banco, um RDB, esses mais comuns, né? Quais são os riscos aí entre um e o outro? Então, vamos lá. Vamos para o CDB, começando pelo CDB, Certificado de Depósito Ah, Bancário. O CDB, certo, o que acontece? Você está emprestando dinheiro para o banco, certo. certo? Até eu brinco, né? Porque eu dou aula na pós-graduação do SENAC e na graduação do SENAC sobre finanças. Eu brinco com meus alunos, quando você vai emprestar dinheiro para o banco, você pede o balanço do banco, você vê se o banco está realmente capacitado Não. de devolver o seu dinheiro? Não. Quando você vai pegar dinheiro do banco, o banco investiga tudo você, Isso, certo? Só exatamente. que quando você vai lá aplicar o dinheiro do CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Esse dinheiro é um empréstimo que você fez para o banco. Qual é o risco? O risco é o banco quebrar. Se o banco quebra e você tiver menos de 250 mil, está garantido. Na poupança também. Menos de 250 mil está garantido, não tem problema nenhum.
Agora, com relação ao governo. Com relação ao governo, seria se o governo se tornasse inadimplente, certo? O governo Ok. não tivesse capacidade de pagar. O que, no momento, pelo menos, não tem esse risco, certo? Já tivemos no passado, né, o governo uma vez decretou a moratória da dívida, e aí teve isso. Mas, atualmente, apesar de hoje o governo estar gastando muito além do que era esperado, está se endividando, mas ainda não existe esse risco ainda. Então, o risco, vamos dizer que é próximo de zero. Entendi. Então, eu estou fazendo essa pergunta até para você, porque pessoas um pouco mais experientes, né, Clodoir, passou por aquela ocasião onde o governo prendeu o dinheiro da população e houve muito comentário, muito desespero da população, né? E quando se fala em aplicação em tesouro do governo, corre-se esse risco, Clodoir, ou não? Não, não corre, porque o que acontece? Isso aconteceu no Collor. A ministra era Isso. Zélia Cardoso de Mello, e ela fez um plano de governo que tinha muito dinheiro no mercado. E aí ela dizia que tinha muita liquidez. O que é a liquidez? Tinha muito dinheiro circulando no mercado e isso provocava a inflação. Aí um dos estudos dela lá, acadêmico, né, que ela não era uma pessoa de mercado, ela era uma professora acadêmica da USP. Aí o que ela fez? Ela fez esse plano que se reduzisse a circulação de dinheiro no mercado, diminuiria a liquidez, e aí a inflação cairia. O que eles fizeram? Eles prenderam o dinheiro da população e todo mundo ficou com 50 mil na época. Né? Cada um ficou com 50 mil e aí esse dinheiro foi preso por 18 meses. E ela foi devolvendo, depois de 12 meses, ela devolveu o dinheiro parcelado em 18 vezes. Mas esse risco não tem mais hoje. O risco seria a inadimplência do governo. O governo, certo, se endividar a certo ponto que ele não teria capacidade de pagar mais a dívida. Então, seu áudio ficou ruim. Seu áudio ficou ruim. Não estou te ouvindo. Tá ouvindo agora, Clodoir? Agora sim. Só um minuto. E agora, melhorou? Opa, Oi? te ouvindo. Bom, agora Tá, sim. tá. Só retornando um pouquinho aí ao final. Então, ou seja, não corremos esse risco quando aplicamos em tesouro do governo. Então, é aquilo. Só se realmente o governo extrapolar mesmo a dívida e ele tornar Uhum, inadimplente, mas eu acho muito difícil chegar a esse ponto. tá. E dentro desse cenário novo que nós estamos, ainda assim, a taxa Selic hoje é o melhor meio de juros que nós temos, correto? Hoje é o melhor, porque assim, a estimativa do mercado que a taxa Selic vai para 15,5%. Se a taxa Selic for em 15,5% e você pegar que a inflação média, certo? Eu sempre deixo muito claro que cada um tem a sua inflação. Se você paga aluguel, certo? E se aumenta pelo Sim, GPM, o GPM é mais alto do que o IPCA, né? Índice ok. Geral de Preço. Então, se o IPCA é maior, perdão, se o IPCM é maior, a sua inflação é maior do que a minha. Se eu não pago Certo. aluguel, não tenho filho, porque hoje, né, quem tem filho tem um gasto muito grande, principalmente até uns 2 anos de idade, né? Tem um gasto muito Uhum, grande com a criança. Se eu não pago escola, então a minha inflação é diferente da sua. Porque, então,
A inflação média está prevista em 5,5%. Se a Selic for, né, para 15%, 15,5%, como até existe uma estimativa, você está ganhando 10% de juros ao ano. O que significa isso? Que em 10 anos, você dobrou o seu capital acima da inflação. Isso, quase nenhum país do mundo acontece isso. Só no Brasil mesmo. Então, é que nós estamos acostumados a pagar juros muito altos. Né? Nos Sim, sim, Estados sim. Unidos, quando a taxa básica deles, o Federal Reserve, ele aumenta em 0,5%, a economia cai para caramba, porque o pessoal lá não costuma pagar juros. Aqui você paga 14% de juros no cartão de crédito por um mês e está feliz. Infelizmente. Entendi. Clodoir, e você tem como dar uma explicação, como que eu faço eu mesmo sozinha para fazer essa aplicação? Ou você indica que procure sempre um corretor? Bom, eu vou ter que fazer a merchandising de duas, né? Onde eu tenho Aproveita a conta? oportunidade, então, Clodoir. Olha, eu tenho aplicação pelo Banco Itaú, certo? Você pode comprar tesouro pelo Banco Itaú. Só que o ideal é quando você for comprar tesouro pelo Banco Itaú, você pode comprar. Mas o ideal é você abrir uma conta na corretora do Itaú, certo? Por que abrir uma conta na corretora? Porque mesmo que você compre pelo banco, a transação é feita pela corretora. Então, se você abrir conta na corretora, facilita mais. Ou até mesmo, você pode ir nas corretoras, como a XP, Certo. certo? Hoje elas cobram o Ok. mínimo do mínimo de taxa, é quase zero. O Banco Itaú, por exemplo, quando você compra título, a taxa é zero, entendeu? Porque você é cliente do banco, então quando você compra tesouro direto, a taxa é zero. Então, vale a pena. O ideal é você não ter um banco, você procurar sem corretora. Se o seu banco tiver corretora, você abre um conta na corretora, já tem um link direto com o banco. Aí você compra na corretora, já debita na sua conta. Mas olha, o que eu mais aconselho as pessoas é ter uma programação de investimento, certo? Decidir que vou investir 50 Ok. reais, já deixa programado lá no banco. Todo mês o banco vai lá e compra 50 reais para você. Tem banco, tem E, corretora, tem Clodoir, várias que já faz isso. mas mesmo se for tesouro do governo, eu consigo fazer isso através da minha conta corrente? Consegue. Através da sua conta corrente você consegue. É que eu estou falando, eu não conheço todos os bancos. Eu conheço dois Ok, bancos, que é o Banco Santander e o Banco Itaú. O Banco Itaú, com certo. certeza, você pode programar, inclusive, as compras, e todos os meses ele vai lá e compra para você e debita na sua conta. O Santander Tá. também tem a corretora dele e você também pode trabalhar. O Bradesco também tem a corretora dele. Estou falando dos grandes bancos porque é o que eu conheço. Sim, sim, sim. Mas vamos supor, eu não quero abrir conta, eu sou uma pessoa que eu não tenho conta. O ideal é procurar, no caso, uma pessoa que já faz as aplicações, que já trabalha com isso. Como eu vou confiar em colocar o meu dinheiro na mão de um profissional? O que que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Bom, olha, como nós estamos falando aqui, a ideia aqui inicial foi para pequenos investidores, certo? Sim, Pequenos investidores, dificilmente você vai encontrar um corretor que vai te acompanhar, porque assim, vou ser honesto com você, você não dá retorno para ele, certo? Se ok. você chegar Aham. lá com 500 mil, 1 milhão de reais, o cara vai, na hora, correr. Agora, se você Tipo, chegar lá e falar, vou aplicar 50 reais por mês, ele não vai, ele fala, abre a conta lá. Então, nesse caso, o ideal é você ir lendo os relatórios, certo? ok. Que as corretoras emitem, e a partir daí você ir estudando. Eu digo que o investidor ele não tem que ser passivo, ele tem que ser ativo. Ele tem que estar pesquisando e estudando, vendo quais as explicações,
Por que eu estou falando? Aqui nós estamos colocando como uma formação de patrimônio. Mas daqui, sei lá, 2 anos eu tenho 20 mil Sim. reais. Eu tenho que eu começar a tomar as minhas decisões. Não deixar na mão de um corretor para ele tomar Uhum. as decisões. É claro que você consultar um profissional é um ótimo negócio, mas deixar totalmente na mão dele, eu como já fui administrador de carteira, administrador de fundos, administrador de carteira, por exemplo, quando eu fui Sim. de clientes, eu não permitia que o cliente se isolasse. Eu queria sempre que o cliente tomasse a decisão junto comigo. Por isso que eu era muito bem aceito no mercado. Certo. Clodoir, você antigamente, você trabalhava com palestras, informações econômicas, podcast, você ainda faz esses trabalhos? Como que você está atualmente, com relação a isso? Olha, hoje eu não estou atuando tanto mais, né, porque eu estou na área acadêmica. Eu tenho feito isso quando as pessoas me solicitam. Porque, assim, eu viajei praticamente o Brasil todo, né? Até Tocantins, né? Manaus, todos esses lugares. Eu estou falando de lugares mais distantes, né? Mais, Fui a, mais, mais distante longe, de né? São Paulo, né? É, Sim, sim. porque nós estamos em São Paulo, então, distante de São Paulo, esses lugares todos, eu fui fazer palestra, eu fui dar cursos, né? Eu diminui isso aí, mas assim, movendo convite, propostas, eu aceito, eu vou, eu explico, eu monto. Eu tenho um curso que chama Finanças Pessoais, que desde como você investir, só que aí eu já entro em renda variável, que aqui nós não comentamos, que é comprar ações, como Uhum, você também pode formar um patrimônio comprando ações em renda variável, tomando pequenos riscos ou grandes riscos. uhum, tá. Clodoir, e o que que você deixa aí de dica hoje para que as pessoas não tenham medo de aplicar? Por que eu estou te falando isso? Eu conheço pessoas que até têm um valor razoável, mas está em poupança e ainda se sente segura em fazer essa aplicação. Que recado você dá para essa pessoa, né, que ela ainda está insegura? Olha, a primeira coisa que eu falaria para a pessoa é investir em conhecimento. Eu acho que se você Ok. investir em conhecimento, é onde te dá o maior retorno. É que dá maior retorno de juros. Essa é a primeira coisa que eu digo, investir em conhecimento. Né? Eu digo assim sempre para meus alunos, leia tudo, certo? Um dia isso vai te trazer um grande retorno, mas eu acho que é isso que é a mais importante. O que acontece? Quando nós falamos aí que em poupança, que você tem grande vantagem, dinheiro em poupança, realmente a pessoa está perdendo dinheiro. Isso, porque a Então, eu acho que diferença de juros, né? a diferença é muito grande. Porque você começa a guardar o dinheiro, você está pensando que é para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas quando você vê, você guardou 10 anos. Se você comparar 10 anos poupança e renda fixa, eu diria para você que você perdeu 50% do seu patrimônio. Sem dúvida. Eu não, sem fazer conta. Se eu fizer conta, eu acho que dá mais. Se você guardar o mesmo Entendi. dinheiro na poupança e o mesmo dinheiro no tesouro direto, você vai perder 50%. Entendeu? Beleza. Então, eu diria o seguinte: comece a estudar, né, como eu coloquei, investir em conhecimento é o maior retorno de juros. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha se tem aqui alguma pergunta, Clodoir. Tem alguma pergunta aí? Tem? Qual pergunta? Deixa eu só pegar aqui, Clodoir, deixa eu ver aqui. Ô, Clodoir, tem alguém aqui que pergunta o seguinte: você pode falar sobre essa alta do dólar? Eu creio que a pessoa está querendo saber, que é o Luiz Carlos, ó. Ele está querendo saber
Por que está se dando essa alta do dólar? Bom, primeiro, duas coisas aconteceu. Primeiro, foi assim, que o governo ele está gastando muito, né? Essa é uma das coisas que o mercado fica preocupado. E outra coisa foi o final do ano. No final do ano, as empresas, certo, elas têm que mandar. No Brasil tem muitas multinacionais, certo? Uma boa parte do produto interno bruto brasileiro estão na mão das multinacionais. Pra você ter uma ideia, o setor de energia está nas mãos das multinacionais, uma parte da siderurgia está na mão das multinacionais, indústrias automobilísticas, tudo na mão de multinacionais. E no final do ano, o que acontece? Eles têm que dar resultado para a matriz. Então, Uhum, eles compram muito dólares para enviar para a matriz, né? Retorno do lucro, do investimento que a matriz fez. Então, no final do ano, tem essa parte, que é essa agressividade aí de compra que aumentou muito, foi a maior nos últimos anos. E outra parte era uma preocupação mesmo de investidor especulativo, tirando o dinheiro do Brasil, primeiro que ia ter eleição nos Estados Unidos, também não sabia como que iam ficar lá, né? uhum. Então, em relação a isso. E outra coisa que está acontecendo agora, o próprio presidente americano, Trump, o que ele está fazendo? Ele está forçando a moeda dele desvalorizar. Por quê? Se a moeda dele está muito valorizada, acaba provocando inflação no país. Vocês viram que desde que Certo. ele entrou, a moeda já abaixou abaixo de R$ 6, né? Deve ficar próximo disso, mas uma das coisas que forçou mesmo no final do ano, primeiro foi a desconfiança do endividamento do Brasil. O plano que o governo fez não foi muito bem recebido, né? Para poder combater diminuir os gastos, não foi muito bem recebido pelo mercado, porque não ficou muito claro como que isso vai acontecer. Então, isso foi um dos motivos que o dólar explodiu. Explodiu, né? Marlene Barcala, ela está perguntando, o tesouro do governo, o prazo, ele é longo ou é um prazo curto? Então, quando você entra lá, você vai encontrar, o mais próximo que eu encontrei foi um dos sete, um do 1 de 2027, mais curto que eu encontrei lá. Só que o Certo. que acontece? Você pode comprar o Tesouro Direto, os títulos, certo? Você pode comprar os títulos. Hoje, daqui uma semana, eu precisei do dinheiro, eu vendo. Vamos supor, claro que eu falei um período muito curto, vamos para 3 meses. Daqui três Uhum. meses você precisou do dinheiro. Você vai lá e vende, você recebe no dia seguinte. E esse juro de 3 meses você recebe, certo? Você ganhou ele. Não é que se você aplica um CDB no banco, por exemplo, 6 meses, você precisou em 3 meses. O banco simplesmente devolve o seu dinheiro que você aplicou. Você perde o rendimento. No Tesouro Direto, não. Isso. No Tesouro Direto, você ficou 3 meses com o dinheiro, você recebe o juro de 3 meses. Você vai pegar 15% ao ano, o exemplo que eu dei, né, 15,4, perdão, 15,4, para ver quanto foi proporcional a 3 meses, você tem esses juros e recebe no dia seguinte que você vendeu. Ah, que ótimo. Então, além dessa diferença dos juros, ainda tem a facilidade de você não perder os juros quando você necessita do uso do dinheiro, né? Exatamente. É, aqui é o Vinícius Barcalo e está te perguntando qual é a diferença quando se fala em CDB, LCI e LCA. Quais são as diferenças? O RTP é o banco que você tá emprestando dinheiro para ele, certo? É, espera aí, deixa eu só pegar aqui a minha cola. Tá. Deixa eu ver se eu tenho os rendimentos aqui. Ah, não, não tenho não. Deixa eu pegar. Ó, o LCI, certo? São títulos é, de investimento do. Deixa eu pegar aqui.
Eu tenho um rendimento dele aqui, eu acho que eu tirei. Deixa eu pegar aqui. O Clodoir, enquanto você pega aí, o Luiz Carlos ele Tá. volta a dizer o seguinte: se você tem esperança do dólar baixar, Olha, eu não tenho não, viu? Eu não tem não tenho expectativa? mesmo. Não, não tenho expectativa e a expectativa do mercado realmente é que ele não abaixe, viu? É, porque havia-se uma expectativa do mercado, que eu havia pesquisado aí há 4, 5 meses atrás, havia-se uma expectativa de março, abril, acontecer essa baixa do dólar. Então, você acredita, sendo economista, né, conhecendo um pouco mais aí do mercado, você acredita que não existe essa baixa? Não, eu acho que se vir abaixo de 5,80 vai ser muito difícil, viu? Ele vai ser muito difícil. Olha só, vamos lá. O LCA são letras de crédito É, do agronegócio. Então, aham, esses títulos, eles têm garantia até 250 mil, certo? certo, Vamos supor, se você investir acima de 250 mil e quem emitiu as LCA tiver dificuldade, você perde o restante. Todos eles que eu vou falar agora têm isso aí, a LCA. O LCI são letras de crédito imobiliário. Então, vamos lá. Esses dois têm garantia, certo? Do FGC, né, de 250 mil, por CPF. Vamos supor, você e seu marido aplica 250 mil no banco, você aplica 250 mil, seu marido 250 mil, 500 mil, está tranquilo. Então, é por CPF, certo? Então, você tem essas aplicações. Aí você tem o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, certo? E você tem o CRA, que é o Certificado certo. de Recebíveis Agrícola. São dois Uhum, investimentos isentos de imposto de renda e de IOF. Então, isso é ok. interessante, se você ter o CRI e o CRA, certo? Uhum, Então, esses dois, eles não têm nem imposto de renda e nem IOF. Até agora, né? Porque o governo, do jeito que ele está, desesperado para arrecadar, pode ser até que comece a cobrar. Mas se você fazer investimento nesses dois, você não tem imposto de renda. E assim, em termos de garantia, são similares ao tem LCI uma e o outra LCA. Viu? pergunta. Tá. Ou seja, ainda abaixo do Tesouro do Governo. Continua o Tesouro do Governo mantendo a linha aí de um valor mais alto, né? Ainda continua sendo a melhor opção, né? Olha, o LCI, o LCA e É, fundos imobiliários são muito procurados. Os fundos imobiliários, você compra cotas, certo? certo, Essas cotas, elas podem valorizar e desvalorizar quando você for vender. Em termos de liquidez, você comprou cotas do fundo imobiliário. É diferente do LCI e LCA, que você compra, ela tem baixa liquidez, para você sair fora. Dá um pouco de trabalho, mas você pode até vender, certo? Agora, o fundo imobiliário, que as pessoas perguntam muito, seria a mesma coisa de você estar comprando um imóvel e alugando. Então, tem certo, períodos que esse aluguel, você vai estar com essa casa alugada, vai ter uma vacância. Mesma coisa acontece com o fundo imobiliário. Se todos os imóveis do fundo estiverem alugados, você está tendo um bom retorno. certo, Se algum ficar desalugado, na pandemia, por exemplo, as cotas desses fundos, tem fundo que chegou a cair 50%. Por quê? Na pandemia, principalmente os imóveis que estavam na Faria Lima foram se desocupando. Então, o rendimento era muito baixo. Entendeu? É, mas na ocasião de pandemia, né, houve uma queda muito grande no mercado, né, Clodoir, imobiliário, Sim, foi né? tudo, né? É, Na verdade, tudo, né?
Clodoir, a Areta está perguntando o seguinte: para um investidor iniciante, qual seria a forma mais segura de uma carteira de investimento diversificado? Bom, diversificada, aí eu já entendo que ela está querendo entrar em renda variável, né? Eu diria o seguinte, para começar, colocaria 70% em renda fixa, que eu quero dizer em renda fixa. Títulos do Tesouro, certo? Uhum, É, compraria um CDB do banco, que ela tem conta, uma parte, certo? certo, Compraria um CL, um LCI, um LCA, compraria, porque esse tem rendimento garantido, né? Tem lá no contrato quanto vai ser o rendimento. E os 25%, 30%, aí compraria renda variável. Como que ela escolheria essa renda variável? Inicialmente, para quem está começando, eu diria para comprar de grandes empresas, certo? Porque, assim, as grandes empresas vão quebrar, muito difícil. Você vai falar, você pode perguntar para mim, a loja americana quebrou e era uma monstro, né? Sim, mas eu diria, eu ficaria aí com Vale, setor de energia, entendeu? Alguns papéis aí, que são grandes empresas. Eu não posso falar uhum, nome porque eu não tenho mais, sim. eu tenho certificado de analista de investimento, mas para mim poder indicar um papel hoje, indicar especialmente uma empresa, eu tenho que ter o relatório da empresa. E não tem relatório, então não vou dar nenhum papel. Não Nenhum tem como papel. indicar, né? Aham. Não. Outra pergunta: você trabalha com consultoria para investimentos? Olha, eu costumo conversar com as pessoas, porque consultoria mesmo eu fazia quando eu sentava com as pessoas, via qual era o perfil, e a partir deste momento eu, certo, designava como seria o investimento dessa pessoa, né? Eu sempre digo, quanto mais jovem era, eu direcionava a maior parte de renda variável. Depois de um certo tempo, a pessoa da idade mais avançada, como a minha, assim, né? Aí eu já fazia o inverso, colocava mais em renda variável, ou, perdão, em renda fixa, do que renda variável para poder dando uma diversificação para a carteira da pessoa. Tá, a mesma pergunta é da Carolzite aqui. É, qual você considera a melhor opção de investimento a curto prazo? Aí a gente volta aí no tesouro do governo, correto? Porque a curto prazo ela vai aplicar e se ela resgatar, ela não vai perder. E se for um outro tipo de aplicação, a maior parte ela perde os juros, né? Olha, se ela comprar título do banco, a maior parte ela perde. Normalmente o banco devolve o dinheiro para você sem juros. Então, nesse Sim, caso, se for curtíssimo prazo, para mim tem que ser tesouro, certo? Assim, se for menos de 30 dias, não vale a pena aplicar, porque você ainda tem IOF. Se você ok. vender antes de 30 dias, além do imposto de renda, você tem IOF. O ideal é você aplicar pensando acima de 3 meses, 6 meses, um ano, né? Isso qualquer investimento. Ó, e tem uma última pergunta aqui, que é da Paola. Não sei se já perguntaram, mas quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao começar a investir? Bom, o erro mais comum que a iniciante comete, às vezes, é só ouvir, certo, quem está atendendo ele, ou seja, o corretor dele, certo, e não estudar. Mesmo que ele coloque muitas vantagens lá, vai ler como que é montado esse... Porque, assim, eles oferecem algumas carteiras, e aí vai estudar ver como é montada essa carteira, realmente verifica para depois tomar a decisão. Porque as pessoas, quando pegam o dinheiro, às vezes ela fica desesperada. Às vezes a pessoa colocava o dinheiro para mim aplicar, e uma semana eu não tinha aplicado o dinheiro da pessoa ainda. A pessoa me liga, pô, eu estou perdendo dinheiro. Não, você não está perdendo. Estou esperando o melhor momento para investir. Então, você está Sim, com sim. dinheiro, contacte o corretor. Se você tem um pouco mais de dinheiro, contacte o corretor.
converse com ele, vê as opções que ele dá, manda por escrito e dá uma pesquisada, vê se está encaixando dentro do perfil seu, dentro da segurança que você quer ter. Eu acho que é isso aí. E o grande erro de quem investe em renda variável é investir, certo? E no primeiro momento acertar, ganhar e entrar em desespero, saber achar que sabe tudo. E aí realmente é onde perde tudo. Onde perde tudo, isso. Já conheci casos assim, que Já realmente eu a tenho pessoa casos de casos. se empolgou demais, né? Ó, tá, Exatamente. A Carolzinha está perguntando o seguinte: você indica alguma revista de economia para que a gente possa acompanhar as notícias de forma mais confiável? Olha, hoje está difícil, viu? Hoje realmente as revistas, elas antigamente eram revistas muito especializadas, né? Hoje elas modificaram muito, mas ainda o melhor jornal que tem é o Valor Econômico. O Valor Valor econômico é Econômico mais seguro. hoje é o mais seguro, é o que tem mais análises assim. Então ela tem um perfil bastante assim voltado mesmo para o mercado financeiro. E site, Tá. a Infomoney também traz muitas informações e informações que são confiáveis, né? Aham. Eu diria online seria a Infomoney e revista hoje não me recordo mais nenhuma. Eu gostava muito da Exame, mas ela mudou muito. Ela tirou o foco dela, porque ela era extremamente financeira. Hoje ela é muito mais assim voltada para a política, para ser mais exato. Isso, é exatamente isso mesmo que eu ia falar para você. É o que eu sinto também da Exame, e também já não leio mais essa revista, Né? porque realmente virou uma coisa partidária, né? Exato. Clodoira, a Paula está perguntando sobre as criptomoedas, elas são seguras para investir? Olha, eu nunca investi em criptomoeda, eu não estudo criptomoeda, porque para mim é alguma coisa que não é palpável. Se não Ok. é palpável para mim, certo? Porque assim, quando eu falo de uma empresa, quando eu quero comprar ações, por exemplo, da Petrobras, eu vou lá, eu pego o balanço da empresa, eu vejo quantos funcionários tem, quanto que ela produziu, isso e aquilo. E criptomoeda é um código escrito por um certo analista, né, de TI, né? E eu não sei como que é isso aí, eu não sei como funciona, eu não sei se amanhã isso vai existir, eu não sei se alguém pode ir lá no computador e apagar isso aí, sumir tudo. Então, eu não invisto. Agora, tem pessoas que são fiéis a isso e ganham dinheiro. Eu E não ganha dinheiro, né? ganho dinheiro. Tá certo. Clodoir, nosso papo está muito gostoso, mas a gente já se prolongou aí, né? Estamos aí em Uhum. 50 minutos de conversa já. É um assunto que eu acredito que ainda tem muito caminho a se seguir, né? Muitas dúvidas aí do pessoal. Estou gostando de ver a participação das pessoas, tirando aí as dúvidas. É essa a intenção do nosso podcast, né? Levar a informação. Mas nós vamos estar encerrando por hoje. E nós vamos estar, durante essa semana, nós vamos estar colocando aí um dia fixo para esse podcast, finalizar o horário e passar aí essa informação para todo mundo. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que é do Gabriel. Ele pergunta qual a sua opinião sobre o DREX, é DREX, eu creio que é isso, né? É, isso aí é a nova moeda que o governo pretende lançar. Né? Eu acho que é o Certo. Drex. DREX, A isso. nova, a nova moeda que o governo pretende lançar, o que acontece? Inicialmente, existia uma expectativa que ela ia substituir a moeda, o papel moeda, certo? O papel Uhum. moeda, o real, e todas as transações você fazia em Drex. E ela não seria rastreada. O que seria hoje? Hoje, se eu pegar R$ 50 do meu bolso e entregar para você, não vai saber que foi eu que entreguei para você. Se você passa para você, de você, para tua filha, Certo. ninguém vai saber que foi a mãe que deu para a filha o dinheiro, certo? E o Drex, Certo. inicialmente, Aham. ela não seria rastreado, ou seja, eu ia transferir meu dinheiro para você e ia apagar quem foi que transferiu para você. Você ia dar continuidade nisso aí,
Só que até o momento onde está em andamento, ele vai ser rastreado. Então, eu diria para você que é a Uhum. mesma coisa do Kix. Eu diria que assim, que é uma situação bastante complicada, que nós vamos ser rastreados desde a hora que nasce até a hora que morre. Ou seja, Ca- qualquer Cada coisa dia que mais, você né? fizer com o dinheiro, você vai ser rastreado. Tá certo. Clodoir, muito obrigada aí pela sua participação, tirando as dúvidas. E o pessoal está colocando aqui, ó, a favor da parte 2. Vamos fazer essa parte 2. Em breve nós vamos colocar aí o dia certinho, porque eu sei que você, como está na parte acadêmica, fica um pouco mais complicado durante a semana, mas vamos agendar dentro da sua agenda, né? E em breve Uhum. estaremos aí retornando com mais dúvidas e que o pessoal queira tirar, estamos à disposição. Caso contrário, também pode mandar mensagem, deixa com a gente aqui e a gente vai respondendo. Certo, Clodoir? Ok, muito obrigado, Cleide. Obrigado aí às pessoas que fizeram a pergunta. E até uma próxima oportunidade. Tá certo, Clodoir. Até mais a todos. Muito obrigada a todos que estiveram presentes e aqueles que não puderam, vai ficar gravadinho em breve, nós colocaremos aí na mídia para que você não perca essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre investimento. Um grande abraço e até a próxima.